Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quanto tempo, não é mesmo? Acho que o último vídeo que eu postei foi começo de fevereiro, e aí esse aqui é pra sair no final de fevereiro, então faz bastante tempo que a gente não se fala, não é mesmo? Mas coisas aconteceram, eu tinha todo um mês de vídeos planejados, mas aí acabou que não rolou. Enfim, estamos de volta para mais um vídeo neste canal, mais um vlog de leitura e um vlog de 24 horas de leitura. Como de costume, não teremos 24 horas direto, sem pausa, porque eu não funciono desse jeito. Então vamos colocar um timer de 24 horas. Toda vez que eu estiver lendo, o timer vai estar rolando e quando eu parar para dormir, para comer, para trabalhar, enfim, eu vou pausar. Então a gente vai ver aí o tanto que eu leio em 24 horas, mas não 24 horas direto, vocês entenderam, né? Sem muita enrolação, vamos lá. Eu já estou lendo o livro, mas eu tô bem no comecinho, que é Devoradores de Estrelas. Eu tô em 6, 7% mais ou menos. Eu só li os dois primeiros capítulos, então tô bem no começo ainda. Mas eu tô muito empolgada para ler esse livro. Vai sair um filme agora em março, se eu não me engano. E eu estou lendo ele principalmente por causa disso, mas porque eu queria muito ler ele há bastante tempo. Eu coloquei ele na minha meta de 12 livros para ler esse ano. E aí, como o filme vai sair agora, né? Eu já tô adiantando porque eu quero ler antes de assistir o filme, né? E eu tô muito empolgada por esse livro, só vejo comentários maravilhosos sobre ele. E nesses dois capítulos que eu já li, eu já tô gostando muito, bem divertido. Te prende assim desde o início, então tô empolgada para continuar a leitura. E aí, pra minha tibiar aqui para esse vídeo, basicamente temos ele, Devoradores de Estrelas, né? Terra Partida, que é um livro também que tá na minha lista de 12 livros para ler esse ano. E que é um livro que eu tô muito empolgada também, muito empolgada mesmo. Também vejo muitos comentários bons sobre ele e eu acho que eu vou gostar bastante dele. E o outro também, que provavelmente eu vou ler, ainda não tenho certeza, é Eu Que Nunca Conheci os Homens, que é um livro que eu tenho na minha lista há muito, muito, muito tempo mesmo, tipo assim, anos. E aí eu nunca li porque eu me sinto um pouco intimidada por ele, não sei. Mas eu quero muito ler ele e como eu tenho visto assim algumas pessoas falando sobre ele ultimamente, bateu aquela vontade de novo, sabe? Então quem sabe eu leia ele nesse vídeo, vamos ver. Mas Devoradores de Estrelas e Terra Partida são dois certeza que eu vou ler nesse vídeo. Então é isso, vamos começar as leituras. Vou continuar a minha leitura de Devoradores de Estrelas e colocar o timer para rolar de 24 horas. Esqueci de falar, hoje é quinta-feira, são acho que umas 4 da tarde já, talvez. E eu vou ter um final de semana meio ali sozinha em casa, só pra mim. Então, eu acho que vai ser perfeito pra gravar esse vídeo, porque eu geralmente enrolo bastante esses vídeos assim por dias e dias. Então, quero ter finalizado até domingo, talvez. Vamos ver, né? Então, bora começar. Oi, gente. Hoje já é sexta. Falei com vocês ontem, né? São quase 7 da noite e até agora eu li por 2 horas e meia. Sim, ontem eu acabei que não li nem uma hora, praticamente, eu acho que eu li 40 minutos, e aí não li mais. Aí hoje eu li 1 hora e 40 minutos, mais ou menos, e já são 7 horas da noite. Vocês vão ter que me perdoar, né? Vocês sabem que é sempre assim. Eu planejo uma coisa, mas aí não rola da maneira como eu planejei. Mas eu creio que no final de semana eu vou conseguir ler bem, no sábado e no domingo, porque não tenho planos, eu vou estar sozinha em casa, então assim, vou focar na leitura. Mas eu estou lendo Devoradores de Estrelas, né? Eu queria só atualizar vocês um pouco. Eu tô em 34%, vou começar o capítulo 10 agora. E eu tô gostando muito.
Eu acho que ele começou assim muito bem. Eu tava gostando muito nos primeiros capítulos. E aí depois teve alguns capítulos que eu acho que estavam um pouco mais assim, científicos, digamos assim, com muitos termos e tal, muitas questões científicas. E aí eu tava um pouco meio assim, meio entediada, sabe, nesses capítulos. Mas aí depois voltou para aquela vibe ali do começo do livro e eu tô gostando bastante, bastante mesmo. É um livro bem divertido e tal. Apesar de toda a situação, né? O protagonista, ele é bem divertido. Acho que eu nem falei pra vocês sobre o que se trata esse livro, né? Mas basicamente a gente conhece um protagonista, ele acorda assim, meio sem saber quem é ele, sem saber onde ele tá. E aí ele descobre que ele tá simplesmente numa nave no meio do universo, numa missão só de ida, que ele não vai retornar, ele tá sozinho ali, não tem mais ninguém vivo dentro da nave. Então ele fica assim meio em choque, e aí ele vai lembrando ali das coisas aos poucos, porque ele acorda, assim que ele acorda, ele não sabe nem o nome dele, e aí ele vai lembrando ali aos poucos das coisas, o porquê dele estar naquela nave, quem é ele e tudo mais. Então, é bem divertido o momento que ele tá ali tentando lembrar quem ele é e tudo que tá acontecendo, porque ele é uma pessoa, assim, muito divertida e tal. Então, eu tô gostando bastante. A gente tá num momento da história bem interessante mesmo, que eu não esperava. Então, eu tô bem intrigada com como a gente vai lidar com isso, o que é que vai acontecer, porque eu só tô em 33%, 34%. Então, assim, tô muito curiosa para saber o que é que vai rolar nesse livro. Então, é isso por enquanto. Vou continuar minha leitura agora à noite e aí amanhã eu atualizo mais vocês. Eu queria ter terminado esse livro hoje já, mas enfim, não consegui ler. Mas amanhã eu consigo finalizar ele. Vamos ver, né? Amanhã eu atualizo vocês. Vou continuar minha leitura, vou tentar ler o máximo que eu conseguir hoje. E aí amanhã eu atualizo vocês sobre Devoradores de Estrelas. Eu sei que a luz não está das melhores, mas vocês vão ter que aguentar, né? Atualização de leitura. Estou em 57% de Devoradores de Estrelas. Vou começar o capítulo 17 agora. E temos ainda 19 horas e 50 minutos de leitura. Sim. Enfim, sobre Devoradores de Estrelas, gente, esse livro tá muito bom mesmo. Eu falei pra vocês, né, que bem, assim, o começo foi muito bom e aí depois ficou um pouco chato pra mim porque tava uma parte assim muito científica, sabe? Muito mesmo. Acho que alguns capítulos. E aí depois meio que voltou a vibe que tava no começo. Obviamente ainda tem muitas coisas científicas e tudo mais, mas ou eu me acostumei ou não é a quantidade que foi durante esses primeiros capítulos, né, que eu falei pra vocês. Porque assim, tá muito bom. Tá, tipo assim, cada vez melhor esse livro, cada vez melhor. E eu tô gostando muito mesmo. É um livro muito divertido, ao mesmo tempo que é meio preocupante toda a situação, né? Que o nosso protagonista foi nessa viagem sem volta pra tentar encontrar um jeito de salvar a Terra, né? De tudo que tá acontecendo e tal. Acho que eu não comentei, mas ele basicamente foi nessa viagem porque os cientistas descobrem que o Sol tá perdendo luz, basicamente. Tá perdendo ali a energia dele e, obviamente, isso vai afetar a Terra com alguns anos. E aí ele foi pra
uma estrela que basicamente não está sendo afetada, porque depois eles descobrem que várias outras estrelas estão sendo afetadas é, por, por um ser lá que eles nomeiam astrofágicos, acho que é assim. E aí eles descobrem que várias estrelas estão sendo afetadas por eles, menos uma em específico. E aí essa viagem dele é para ir até essa estrela para descobrir o porquê que ela não está sendo afetada e tal, para tentar meio que descobrir uma maneira de parar com que o Sol seja afetado, para a Terra continuar vivendo, né? Para os seres humanos continuarem vivendo, enfim. E aí, enfim, gente, é muito bom mesmo. Tipo assim, eu não sou a maior fã de ficção científica, eu gosto muito, mas não é uma coisa que eu leio ou que eu assisto frequentemente, sabe? Inclusive, Interestelar é o meu filme favorito da vida, assim, da vida mesmo. Eu amo aquele filme. E alguns momentos eu até consigo ter uma ligação desse livro com Interestelar. E, enfim, eu tô amando demais esse livro, amando muito mesmo. Agora eu realmente entendo porque as pessoas indicam esse livro assim pra todo mundo. Dizem que é um livro que todo mundo vai gostar. E eu realmente acho que é um livro que, assim, obviamente vai ter gente que não vai gostar, mas a maioria das pessoas vai gostar porque é um livro muito bom, muito interessante. É, é um livro muito divertido. O protagonista é muito divertido, gente. E a gente tem meio que. Não posso falar exatamente, mas depois aparece ali outra coisa que vai fazer parte ali da história junto com o protagonista, que, tipo assim, surreal. É muito bom mesmo. E eu tô amando esse livro, amando mesmo. Enfim, vou continuar aqui a leitura. Eu quero finalizar ele hoje, porque eu tô muito curiosa, porque eu realmente não sei o que pode acontecer no final. Tenho, assim, minhas teorias, obviamente, mas eu acho que não vou estar certa, porque geralmente não estou. Mas vou continuar aqui a leitura e atualizo vocês quando eu finalizar ele, porque preciso saber o que vai acontecer nesse livro. E quando eu finalizar ele, eu quero assistir ao trailer do filme, porque eu ainda não assisti. Não sei nada sobre. Eu queria ir nesse livro, assim, totalmente sem saber sobre o que se tratava. Então, eu quero assistir ao trailer pra ver como é que tá, mais ou menos, porque tem certas coisas nesse livro que eu não consigo imaginar, sabe? Tem certas coisas que o autor ali tá descrevendo pra mim e tudo mais, com muitos detalhes, mas eu simplesmente não consigo visualizar isso na minha frente, sabe? E, enfim, quero ver como é que tá no filme. Tô muito curiosa agora pra assistir ao filme, pra saber se vai ser bom mesmo. Muito bom eu ter lido esse livro. Eu estava lendo esse livro justamente agora que o filme vai sair, porque eu acho que eu vou ter uma descrição assim mais fresca na minha memória pra meio que comparar com o filme, sabe? Enfim, vou continuar. Bom dia, gente. Hoje é domingo já e eu finalizei Devorador de Estrelas ontem. Gente, nem sei o que falar sobre esse livro, sério. Só foi um livro assim que a cada capítulo foi ficando melhor e melhor cada vez mais, sabe? Completamente apaixonada por esse livro. Eu comecei ele assim sem saber muito do que se tratava e tal. Eu sabia assim, meio que o plot geral, mas sem muitos detalhes. E aí eu não tinha muita noção de como seria esse livro. E eu fui completamente surpreendida, completamente, porque foi um livro assim muito bom, muito divertido, mas também com toda essa questão, é, tipo assim, vai acabar se esse cara não conseguir alguma coisa e os humanos vão morrer e, enfim, tem algumas partes mais emocionantes, digamos. Não cheguei a chorar, mas tem algumas partes mais emocionantes. Mas é um livro muito divertido em geral, sabe? Eu amei demais mesmo. A escrita do autor é muito boa, te prende muito, sabe? Porque eu acho que depois da metade ali do livro, a cada capítulo que você vai lendo, sempre termina assim com uma coisinha que te faz querer continuar para saber mais, sabe? Então é um livro muito instigante. É um livro bem grande. Eu li ele, inclusive eu li ele em 8 horas, então ainda faltou aí 16 horas das 24 horas, mas foram 8 horas assim de puro entretenimento, sabe? Porque é muito bom mesmo. Eu nem sei
elaborar aqui meus sentimentos para vocês. Mas eu acho que é um livro que muita gente pode gostar, muita gente pode gostar mesmo, porque ele é ficção científica e tal, mas é bem mais que isso, sabe? E é bem divertido. Eu acho que o ponto alto desse livro é o humor dele, porque ele é bem divertido mesmo. E isso faz a gente meio que ficar mais apegado ao personagem e tal, porque a gente meio que vê ele como um amigo, sabe? E, enfim, foi, assim, uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo. E agora eu tô muito, muito ansiosa pra ver o filme, porque se for bom, tipo assim, vai ficar um filmaço, sabe? Eu tô muito curiosa mesmo. O final desse livro é, tipo assim, nem sei o que dizer. Muito, muito bom. Eu acho que eu não sei o que eu esperava do final, mas eu acho que, assim, atendeu às minhas expectativas, sabe? E me deixou ali com aquela sensação de, tipo assim, ufa, tá tudo bem, sabe? Muito, muito bom mesmo. Eu gostei muito, muito mesmo. Acho que é um livro 5 estrelas. Não sei, eu ainda tô em dúvida entre 4,5 ou 5, mas maravilhoso, maravilhoso. Só leiam, se vocês não leram ainda, só leiam. E aí, eu achei que seria interessante gravar minha reação assistindo ao trailer, porque eu ainda não assisti ao trailer do filme. Não vi nada, nada, nada mesmo. Então, eu vou assistir ao trailer agora. Comentar com vocês o que eu achei. Porque eu também, como eu falei pra vocês ontem, eu tenho muitas coisas nesse livro, assim, que enfim, do espaço e tudo mais, que eu não tenho noção visual, né? Então, tipo assim, a nave que ele vai, tem toda a descrição dela e tudo mais. Inclusive, no começo tem meio que um gráficozinho, um desenhozinho, só que eu não consigo imaginar na minha cabeça. Então, acho que vai ser muito legal ver no filme, né? Pra ver se tipo assim, corresponde com a descrição, não sei. Porque eu realmente não consigo. Tem algumas coisas nesse livro que eu não consegui visualizar de maneira nenhuma, porque pra mim é muito surreal. Então, vou ver o trailer agora. Ok, eu gostei, mas eu sempre odeio que nos trailers eles sempre meio que dão um grande spoiler do filme, sabe? Tipo assim, uma coisa bem grande que no livro só aparece bem depois, eles já botam assim, pum, no trailer. Mas eu gostei, tô ansiosa. Eu vi algumas coisas que eu falei pra vocês que eu não consegui imaginar no livro, já vi no trailer, e eu acho que tá um pouco próximo do pouco que eu imaginei, mas não tanto. Mas tô ansiosa, tô ansiosa. Tô ansiosa pra lançar. E, enfim, vamos parar de falar de Devoradores de Estrelas, senão eu vou passar o dia todo aqui. Agora eu vou começar Terra Partida, como eu falei pra vocês, né? Eu não sei muito sobre esse livro, eu sei que é meio que um drama, não sei. O que eu sei basicamente é que a protagonista mora com o marido dela e o cunhado dela, se eu não me engano, numa fazenda, alguma coisa do tipo. E aí, se eu não me engano, o novo vizinho dela vai ser um cara que foi, tipo assim, o amor da vida dela na adolescência, alguma coisa do tipo. E ele tem um filho, ele tá se mudando pra lá, só ele e o filho. E aí ela vai se aproximar do filho dele, não sei, e dele, consequentemente, né? E, enfim, mágoas passadas, e aí coisas passadas vão voltar, alguma coisa do tipo. Não, não tenho muita certeza, mas vou começar a leitura e aí comento com vocês quando eu souber mais ou menos do que se trata, né? Oi, gente! Há quanto tempo nós nos falamos? Pra vocês não passou nada, né? Mas pra mim, se passaram alguns dias. Acho que a última vez que eu atualizei vocês foi no domingo, que eu ia começar a Terra Partida, né? E aí depois eu não atualizei mais vocês de nada. Mas vamos lá. Hoje é quinta-feira, então se passaram alguns dias e eu basicamente não tô lendo muito, por isso que eu também não atualizei vocês, porque não tô lendo tanto assim. Mas, primeiramente, eu falei pra vocês que ia começar a Terra Partida e eu finalizei Terra Partida. Eu comecei no domingo mesmo, né? Meio que enrolei o dia de domingo inteiro e só fui começar a ler mais pra noite. E a partir do momento que eu comecei a ler esse livro, eu fiquei completamente obcecada, sabe?
na primeira página ali a autora já me pegou. Então, foi uma leitura muito rápida. Mas como eu comecei ele tarde, eu acabei que só fui finalizar ele na segunda-feira. Mas com certeza, se eu tivesse começado ele mais cedo no domingo, eu teria finalizado ele no domingo mesmo, porque eu li assim em 2 sentadas. No domingo eu peguei e li até mais a metade, se eu não me engano, e aí depois eu finalizei ele na segunda em uma sentada só. Então, assim, muito, muito rápido mesmo. Nesse livro a gente vai conhecer a Beth. Ela mora numa fazenda ali com o marido dela e o cunhado dela, né? E aí eles vivem a vidinha deles lá de fazendeiros e tal. E aí um certo dia o cunhado dela acaba atirando num cachorro que aparece assim, atacando as ovelhas dele, se eu não me engano, e acaba matando esse cachorro. E aí eles descobrem que esse cachorro, na verdade, é do filho do Gabriel, o Léo. E o Gabriel foi um cara que foi o namorado de adolescência da Beth. E foi tipo assim, aquela paixão arrebatadora e que terminou um pouco mal. Ela ficou meio que de coração partido por causa disso, sabe? E ele voltou para a cidadezinha que eles moram. Ele não voltava desde a adolescência, né? Então, assim, é a primeira vez que eles se veem depois de todo esse tempo longe do que terminou mal, enfim, sentimentos ali. E aí a Beth acaba se aproximando do Léo, o filho do Gabriel, né? Porque o Gabriel se mudou ali com o Léo sozinhos, ele está separado da mãe do Léo. E aí a Beth acaba se aproximando dele porque ela perdeu um filho há alguns anos que tinha mais ou menos a idade do Léo. Então ela meio que vê ali o filho dela nele um pouco, sabe? Então ela acaba se aproximando dele e, consequentemente, se aproximando do Gabriel também. E aí começa a ter meio que desavenças ali no casamento dela, digamos, né? Começa a ficar um clima ali meio esquisito, porque o marido dela sabe, né? Quem é o Gabriel, sabe o que o Gabriel significou para ela e tudo mais. Então fica ali um clima meio tenso entre eles. E aí a gente vai acompanhar a partir daí a história desses personagens, o cotidiano deles, tudo que vai acontecer ali com eles. E assim, foi um livro que, meu Deus, como eu falei pra vocês, a partir da primeira página, eu tava na história, sabe? Eu tava junto com esses personagens. Eu fui assim, arrebatada pra dentro dessa história. E foi uma história que eu gostei muito, muito mesmo. Não vou dizer que é uma história perfeita, porque eu acho. Porque tem muitos erros, esses personagens cometem muitos erros, sabe? Mas foi uma história que me manteve entretida o tempo inteiro, que me manteve empolgada o tempo inteiro, porque a gente tem ali o passado e o presente, né? A gente tem momentos ali do passado, vai intercalando os capítulos do passado, quando o Gabriel e a Beth se conheceram pela primeira vez, ali durante o namoro deles, da adolescência, e no presente agora, depois que ele voltou, então vai intercalando ali. E também tem outros capítulos que vão meio que aparecendo esporadicamente no livro de outra coisa que a gente meio que não sabe do começo do livro, a gente vai entendendo aos poucos, sabe? E é uma coisa assim que é meio que um plot no final. Que eu fiquei chocada, confesso, que é meio que um plot no final, que assim, eu acho que a gente não começa nesse livro pensando nisso, sabe? Jamais pensaria nessa história que iria acontecer. Então, assim, foi muito surpreendente. Eu acho que tem uns 2 plots nesse livro. E eu não diria que eles são, assim, extraordinários, que eu fiquei de boca aberta, mas para você chegar até lá é todo um desenvolvimento, toda uma história e tal. E você pode desconfiar ou você pode não desconfiar, mas, enfim, eu amei muito esse livro. Eu acho que tanto pela história como pela escrita da autora. Eu gostei muito, muito mesmo da escrita da autora. Eu vi algumas pessoas falando mal, mas honestamente, pra mim funcionou perfeitamente, né? E a leitura é sobre isso. Pra mim pode funcionar, pra você pode não funcionar. Mas eu amei esse livro, amei mesmo. Acho que era tudo que eu tava precisando. E eu acho que é 5 estrelas também. 2 livros 5 estrelas seguidos, gente. Momento histórico aqui nesse canal. Mas, enfim, eu gostei muito, muito mesmo desse livro. E é aquele tipo de livro que eu comecei a ler e aí eu não tava anotando, sabe? E aí quando chegou ali nas 100 páginas, eu tipo assim, nossa, eu deveria estar anotando esse livro, mas eu vou reler algum dia e vou anotar, sabe? Porque é esse tipo de livro. Enfim, gostei muito, muito, muito mesmo. Esses personagens são aquele tipo de personagens que não são bonzinhos, digamos assim, não são perfeitos, obviamente, são pessoas e que cometem erros e tal, mas que no fundo têm meio que um coração bom, têm uma intenção boa. Enfim, não vou falar porque
Não quero dar spoiler, mas amei, amei. Leiam. Se vocês não tiverem lido ainda, leiam. Depois que eu finalizei ele, eu iniciei outro livro. E aí eu tô lendo, assim, bem pouquinho. Eu ainda tenho, acho que umas 11 horas de leitura, gente. E hoje já é quinta-feira. Exatamente, tenho 11 horas e 11 minutos ainda de leitura. Enfim, vou continuar aí, né? O meu plano era terminar esse vídeo logo, mas essa semana foi um pouco caótica. Eu não consegui ler muito depois de domingo. Depois de finalizar esse livro, eu não li muito. Mas eu comecei outro livro, que foi Eu Que Nunca Conheci os Homens, que eu falei pra vocês, né, que ia começar. E eu tô em 26% dele. Basicamente, nesse livro, a gente vai acompanhar um grupo de mulheres que estão presas ali numa cela. Não se sabe onde, não se sabe o porquê, porque elas só estão presas ali nessa cela. A protagonista é meio que uma criança, uma adolescente, não se sabe quantos anos ela tem, porque ela tá presa ali desde que ela era criança. E todas as outras mulheres que estão presas junto com ela são adultas e foram presas enquanto adultas já. Então, ela é a única ali de faixa etária diferente. Então, por isso a gente tá seguindo meio que o ponto de vista dela. Enfim, a gente tá meio que acompanhando ali a rotina dela, digamos, presa nessa cela. É meio que um porão, eu acho. Elas, tipo assim, não são abusadas, não são maltratadas nem nada. Elas só estão ali naquela cela e vivem ali naquela cela. Entre si, não podem sair, não têm contato com outras pessoas. Elas não podem se tocar. Enfim, as únicas pessoas que elas meio que têm contato, digamos, são os guardas que ficam meio que vigiando elas, que são 3 guardas, e aí de vez em quando troca, meio que troca de turno, né? Aí vem mais 3 guardas. Então são esses 6 guardas que ficam trocando de turno e que não falam com elas nem nada. Enfim, elas só estão ali, não sabem por quê, mas já faz muitos anos, então elas meio que aceitaram, sabe? Elas só aceitaram que aquela é a vida delas e que elas vão morrer ali. E aí, essa protagonista que a gente tá seguindo, ela é um pouco mais. Por ela ser adolescente, né? E ela é um pouco mais assim, pra frente, digamos. Ela quer saber e quer perguntar coisas e tal, só que elas estão ali o tempo todo sendo vigiadas, elas não podem meio que talvez bolar um plano pra sair nem nada do tipo. Então, tô curiosa pra onde vai levar, porque eu realmente não tenho ideia do que pode acontecer nesse livro, mas vou continuar a leitura dele e atualizo vocês. Fé que vamos terminar logo. Acabei de finalizar Eu Que Nunca Conheci os Homens e eu não sei exatamente o que eu achei dele, digamos assim. É um livro muito gigante, com certeza. É um livro que eu li super rápido. Quando eu peguei ele para ler mesmo, eu li assim, bem rápido mesmo. É bem gigante, bem envolvente. Apesar de não ter, tipo assim, divisão de capítulos, é só um grande capítulo, foi bem rápido de ler, porque eu sinto que quando, por exemplo, tem livros que têm capítulos grandes, eu leio mais devagar. Mas foi um livro rápido de ler, instigante e tal. Mas eu não sei muito o que pensar sobre ele, sabe? Eu sinto que eu não posso falar muito pra não dar spoiler, mas ao mesmo tempo eu não tenho como falar. Não sei explicar. Como eu falei pra vocês, a gente acompanha 40 mulheres que estão presas numa jaula no porão. E aí elas são vigiadas por alguns homens que, tipo assim, não falam nada com elas. Elas não sofrem, digamos assim, nenhum tipo de violência. Elas só estão presas ali. Elas não podem se tocar. Elas não podem tentar, tipo, tirar a vida porque eles interferem. Elas só estão ali sem nenhum propósito, sabe? Elas são alimentadas 2 ou 3 vezes no dia, elas dormem ali, fazem as necessidades delas ali. Então, assim, meio que não tem nenhum propósito delas estarem ali dentro daquela jaula. E aí, certo dia, quando os guardas vão alimentar elas, né, vão dar comida delas, soa uma sirene muito alta. E aí os guardas saem desesperados e deixam elas lá. E aí elas acabam conseguindo sair dessa jaula, né? Depois que eles saem e meio que explorar o mundo lá fora. Só que o mundo é meio que não tem nada, sabe? Não tem nada para elas explorarem, não tem nada que elas possam, não tem ninguém que elas possam buscar ajuda, então elas ficam ali livres, mas presas ao mesmo tempo, porque o que é que elas poderiam fazer lá fora, sabe? E aí a gente acompanha meio que o dia a dia delas, a rotina delas depois que elas saem dessa jaula. Assim, como eu disse, são 40 mulheres e a gente acompanha a mais nova, que na época que foi presa era uma criança
Então, assim, ela não tem nenhuma lembrança do mundo antigamente, sabe? Do mundo mesmo. Porque as outras mulheres são adultas, então elas sabem como era a vida delas. Elas tinham marido, tinham filhos, tinham empregos. E essa menina, ela não lembra de nada, né? Não lembra quem era a mãe dela, não lembra como era a vida dela, porque ela era muito pequena quando ela foi presa. Por ela ser mais diferente, né, das outras, não ter lembrança e tal, ela acaba sendo muito curiosa e perguntando muita coisa e tentando entender como era a vida antigamente e como era a vida dessas mulheres, enfim. E aí a gente, ao longo da história, vai vendo que é ela que tá contando a história de tudo que elas passaram pra gente, sabe? Ela tá contando ali tudo que aconteceu, como foi todos esses anos que elas ficaram presas, e a partir do momento que elas saem, é do ponto de vista dela, ela contando pra gente. Vou tentar falar sem dar spoiler, mas a gente acompanha elas e é isso, sabe? Simplesmente não tem explicação. Então, por isso eu acho que eu não, tipo assim, não sei como me sentir com relação a ele, sabe? Porque foi uma leitura que eu fiz muito rápida, que foi muito instigante, e tal, tava curiosa, mas que não meio que supriu a minha curiosidade, não, eu não fiquei satisfeita, sabe? Então eu não sei muito bem o que pensar. E aí eu vi muitos, tava vendo uns resenhas depois que eu finalizei, né? E tipo assim, muita gente achando assim genial e tal, e muita gente também concordando comigo que sentiu falta, né, de detalhes, de explicações. Então acho que depende de cada pessoa, né? Mas realmente não sei muito bem o que pensar. Eu não sei o que é que eu vou ler agora, pra falar a verdade. Vou dar uma pausa, talvez assistir um pouco de Bridgerton, porque eu ainda não assisti a última temporada que lançou agora. E eu, ontem ou hoje lançou a segunda parte da quarta temporada, né, que tá lançando. E eu ainda não assisti nada. Então acho que eu vou assistir um pouco. Depois eu escolho algum livro pra voltar a ler. Não sei, vamos ver aí. Atualizo vocês quando eu escolher um livro pra ler.